Cuida do teu, que cuidamos aqui do lado do nosso povo. Aqui, né, é um Brasil dos brasileiros. Ministro de Confiança de Lula ataca presidente Donald Trump e Elon Musk. Em entrevista, ministro de Lula diz que Brasil não aceitará ser afrontado por Elon Musk e Donald Trump. Qual deve ter sido a reação do presidente americano após a entrevista do ministro brasileiro? Fique até o final deste vídeo. Inscreva-se no canal e confira a notícia na íntegra agora mesmo. Olha, e hoje teve entrevista especial aqui nos estúdios do Metrópolis. Hoje o ministro Wellington Dias esteve por aqui conversando, mas não foi comigo, foi com ele, Paulo Capelli, ministro de uma das pastas mais importantes do governo federal. Olha, eu acompanhei essa entrevista, a entrevista durou bastante, os dois conversaram muito e a gente quer saber que conversa foi essa. Oi, Neila, boa tarde a todos. Foi uma entrevista com o ministro Wellington Dias, do Desenvolvimento Social, que cuida do Bolsa Família, é um ministro turbinado do governo, e um ponto que me chamou a atenção foi o da política internacional. Eu questionei o ministro sobre a relação do Brasil com os Estados Unidos, a ofensiva que surge dos Estados Unidos, tanto do Congresso norte-americano quanto da Casa Branca, para punir autoridades brasileiras que, segundo os norte-americanos, estão promovendo censura, e ele deu uma resposta muito enfática. O Wellington Dias, ministro de Confiança de Lula, disse o seguinte, falou, olha, cada um no seu quadrado. E outro ponto que me chamou a atenção foi que, ao citar Elon Musk, o ministro disse que há pessoas que, de tão ricas, de patamar tão elevado de riqueza, pensam que são donas do mundo. Fecha aspas, falas do ministro Wellington Dias. Esse é um dos pontos que chamaram a atenção. Se a gente puder botar esse trecho da entrevista do ministro. Esses ventos que sopram dos Estados Unidos em direção ao governo Lula e ao STF preocupam? Os Estados Unidos da América aceitariam ser afrontado por uma empresa de outro país? A resposta é não. Tá? O Brasil é um país soberano, é um país que tem regras, é um país aberto a investidores do mundo inteiro. Brasileiro quer investir, estrangeiro de qualquer lugar do mundo, recebemos de braços abertos. Mas aqui tem regra. Aqui não é casa de ninguém, aqui tem regra. Tá? Então, eu acho que esse sinal, nós, os brasileiros, temos que ter orgulho dele. E veja que o próprio empresário terminou entrando em acordo. Elon Musk. O Elon Musk. Que botou uma pessoa para representar o X aqui em solo brasileiro. Exatamente. E passou a entrar em atividade, funcionar. Embora ele tenha feito isso, ele também passou a discutir abertamente sanções a Alexandre de Moraes, como a Lei Magnitsky, que prevê, além do não ingresso nos Estados Unidos, sanções financeiras também a Moraes nos Estados Unidos. Então, sobre o Brasil, esse é o sentido da soberania. Opa, cuida do teu, que cuidamos aqui do lado do nosso povo. Aqui, né, é um Brasil dos brasileiros. Que algumas pessoas alcançaram um patamar de riqueza tão grande que pensam que são donos do mundo. Uma hora, veja o que está acontecendo com o Elon Musk lá. Não é no Brasil, é lá nos Estados Unidos, o povo quebrando as lojas dele, ela tendo problemas de ordem financeira, já perdendo valorização. Ou seja, eu digo que cada um no seu quadrado, não é? Cada um no seu quadrado. Eu acho que aqui precisa, assim como os líderes da política têm que respeitar líderes empresariais, líderes trabalhadores, líderes religiosos, também a reciprocidade é bom. Falando da primeira... Aí, eu vou puxar um gancho, porque a gente estava conversando aqui com o relator do orçamento, o senador Ângelo Coronel, e a gente falou muito sobre Bolsa Família, a redução do valor do Bolsa Família. Eu queria, obviamente, saber se isso foi tema da conversa de vocês. Foi tema, sim. Eu perguntei sobre o corte de 7 bilhões previsto para o Bolsa Família, proposto pela Simone Tebet, ministra do Planejamento, que levou esse texto ao Congresso Nacional. Ele disse, olha, não fui surpreendido, inclusive isso saiu de uma conversa comigo. O ministro Wellington Dias, do Desenvolvimento Social, acordou esse corte de 7 bilhões de reais com a ministra Simone Tebet. Ele disse que boa parte desse corte é oriundo de corte de fraudes, né, que havia muitas fraudes no Bolsa Família e que com essas pessoas fraudadas que foram retiradas do benefício, abriu margem para esse corte bilionário.
justificativa do ministro Wellington Dias. Inclusive, teve decreto no Diário Oficial hoje, Neila, com 2 mudanças no Bolsa Família. Uma determina que dá um prazo para pessoas que ultrapassaram um patamar de limite do Bolsa Família, obtiveram renda, assinaram carteira, para que elas possam ter 2 anos ainda recebendo Bolsa Família. Metade do benefício que recebiam. De modo, segundo o ministro, a encorajar as pessoas a terem carteira de trabalho, porque muitas pessoas não assinam com medo de no dia seguinte não ter nada. Sim, sim. Então agora tem esse prazo de 2 anos, com a pessoa recebendo metade do benefício. E outro decreto publicado hoje que o ministro explicou foi um decreto que estabelece que beneficiários do Bolsa Família que são unitários, são uma pessoa única, porque embora o nome se chame Bolsa Família, há pessoas que não têm família e recebem o benefício. Moradores de rua, pessoas que não tinham família, pessoas que foram abandonadas. E ele explicou que essas pessoas terão agora necessariamente que passar por uma inspeção em domicílio. Terão que receber uma visita de um assistente social cadastrado do Bolsa Família para continuar recebendo o benefício. Porque, segundo eles, segundo o ministro, eram muito altas as fraudes de pessoas unitárias que afirmavam que precisavam do benefício. Havia até casais que moravam juntos e cada um entrava com um pedido diferente de benefício para si próprio. Ou seja, fiscalização mais rígida. Fiscalização mais rígida, exatamente. Um outro ponto também, Nila, que eu achei interessante da entrevista, foi que eu perguntei a ele se o PT tem planos para algum nome para substituir Lula numa eventual disputa presidencial em que o maior nome do PT não possa se candidatar. Ele disse o seguinte, olha, para 2026 não tem plano B, tem plano L de Lula. Lula será o candidato 100%, nem se cogita um outro nome senão Lula. Agora, para uma eleição em que o presidente não possa disputar, como por exemplo 2030, ele citou o Fernando Haddad, ministro da Fazenda, e o ministro da Educação, Camilo Santana. Aí eu questionei sobre Gleisi Hoffmann, que é um nome que nos bastidores do PT diz que se movimenta também para se cacifar, e aí ele elogiou Gleisi e disse que ela teria também todas as condições de disputar a presidência da República num cenário sem Lula. Ele não falaria diferente também sobre a Gleisi, que acabou de entrar e está aí colhendo os louros, recebendo palmas aí pela aprovação do orçamento, claro. A gente, inclusive, acabou de falar sobre isso também, que ela foi uma das responsáveis pela aprovação do orçamento, que estava demorando muito desde o final do ano passado. Então, ela vem sendo ovacionada aí pelo governo nesses últimos dias. E tem muita expectativa em relação à atuação de Gleisi Hoffmann, né? Porque, embora ela seja conhecida por ter pulso, por ter posicionamentos bem contundentes e falar até verdades para Lula, Enfim, muita gente elogia a Gleisi que fala, olha, Lula está muito cercado de puxa-saco e precisa de alguém que possa também puxar a orelha de vez em quando. Contudo, Gleisi também é conhecida por ser do campo ideológico da esquerda e que, por isso, poderia, nessa função de relações institucionais, ter embates com figuras importantes do Congresso Nacional. Então, tem toda uma expectativa em torno da atuação de Gleisi Hoffmann. Capelli, vou aproveitar que você está aqui, que a gente veio falando bastante sobre Gleisi Hoffmann. E muitos bastidores falam que ela assumiu essa posição, que foi uma escolha do presidente Lula, claro, não apenas pela articulação política com o Congresso Nacional, mas também com a articulação com as bases, com as prefeituras que estão com algumas dificuldades de conversa com o governo federal. Isso bate? Bate também, Tem todo um freio de uma rearrumação no Congresso Nacional que bate por isso também. Diálogo com as prefeituras, diálogo com os governadores, diálogo com os partidos e tudo isso mirando o quê? Inclusive essas alianças também com municípios. A disputa presidencial de 2026. O freio de arrumação que Lula quer dar no governo federal, inclusive com a reforma ministerial que se avizinha, é o seguinte, ocuparão cargos importantes políticos que estejam comprometidos com a reeleição de Lula. E diante disso, por exemplo, partidos como o PSD, que já tem 3 ministérios e querem mais, encontram dificuldades. Porque Kassab é um dos principais nomes ali colados com Tarcísio de Freitas, é secretário do governo Tarcísio de Freitas. Então, no governo, tem muita gente que fala como é que Lula vai dar um cargo a mais para o PSD, sendo que ele pode estar turbinando uma eventual candidatura de Tarcísio de Freitas. Então, esse freio de arrumação com municípios, com governadores e na esplanada dos ministérios visa, sobretudo, alinhar o campo político do Lula para 2026, que será uma eleição muito, muito apertada. As pesquisas mostram isso. Eu falei com o Wellington Dias, o ministro do Desenvolvimento Social, sobre as pesquisas. Ele disse, realmente, as pesquisas não mostram um cenário
favorável, contudo, a tendência é que a imagem do governo melhore quando os preços dos alimentos caírem e também com a nova comunicação do governo de Sidônio Palmeira, a aposta do ministro Wellington Dias. Eu fico feliz que o ministro tenha falado sobre as pesquisas, porque o governo do PT e os ministros costumam bater na tecla de que eles não acreditam muito em pesquisa, não, né? Até o próprio presidente Lula sempre fala sobre isso, que ele não segue o caminho dele baseado em pesquisa. Fico feliz que eles tenham, então, visto a queda dos números aí do presidente Lula nesse mandato Lula 3. Sim, ele reconheceu que o momento de popularidade é complicado do Lula, porém pontuou que pesquisas de institutos mostram que, num eventual cenário à presidência, Lula lidera contra seus adversários. Ou seja, ele fez essa ponderação também, que pesquisas que mostram Lula disputando contra Caiado, Tarcísio, Michele Bolsonaro, botam Lula acima desses candidatos. Também ignorou algumas pesquisas também que, por outro lado, mostram que Bolsonaro, num cenário de elegibilidade, que não é de momento, mas que se ele estivesse elegível, ele superaria Lula. Também ignorou essas pesquisas, mas fez uma autocrítica válida, dizendo que o PT, o governo Lula, errou na comunicação no passado, sobretudo na questão do PIX, e fazendo também esse meia-culpa no preço dos alimentos. E aí ele falou o seguinte, que o preço dos alimentos subiu também por conta da maior renda do brasileiro. Eu até questionei essa fala dele. Ele falou, na minha avaliação tem isso, o brasileiro está com mais dinheiro e aí os produtores de alimentos aumentam os preços. Isso na avaliação do ministro Wellington Dias. Olha, essa entrevista na íntegra, a entrevista foi ao vivo e ela está na íntegra no nosso canal do YouTube. Já tem matéria, pessoal, coloca a matéria aqui pra gente, por favor. Já tem matéria aqui no nosso portal metrópolis.com. Certamente o Capelli vai subir mais matérias a respeito dessa entrevista. Corre lá, assiste a entrevista e lê as matérias na coluna do Paulo Capelli.